Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em docência do ensino superior, em neurociência pela Universidade Federal de São Paulo e anatomia humana pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestre em educação pela Salesiano de São Paulo. Atuo já há alguns anos no ensino superior, trabalho em um centro universitário na cidade de Ribeirão Preto, com todos os cursos do campo da saúde. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre metodologia do ensino superior. Então nós vamos aqui iniciar nossa aula, vou fazer uma abordagem bem direcionada em relação ao papel do professor, efetivamente, e essa relação do professor e aluno em sala de aula. Nós vamos entender um pouquinho como é que acontece a aprendizagem a partir da neurociência. Vamos entender também algumas teorias contemporâneas dessa aprendizagem. Vamos analisar alguns posicionamentos pedagógicos que são adotados hoje em sala de aula. Vamos passar um pouquinho pelo planejamento de aula, como é que acontece esse planejamento de aula e, por fim, vamos falar sobre avaliação, sobre o processo da prova operatória, como é que acontece essa relação do professor, do aluno e também do contexto da avaliação. E vamos entender, por fim, algumas dicas de qual seria o perfil para um docente ideal, o que seria para você o professor ideal. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá certo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre essa relação entre o professor e também o aluno. Para a gente poder entender essa relação entre professor e aluno, eu preciso criar aqui uma questão, O que é ensinar? Então nós precisamos partir do princípio de que essa relação proximal que existe entre professor, aluno, sala de aula, ela precisa compreender quais são os aspectos que envolvem o ato de ensinar. Então o que é ensinar? Fazendo uma definição básica, é repassar ensinamentos sobre algo, doutrinar, lecionar. Também transmitir, seja experiência prática, experiência de uma teoria, instruir alguém sobre. Então isso é o processo de ensinar. Nós utilizamos no campo da educação a palavra mediação. Então o que é ensinar? É mediar o conhecimento, utilizar-se de ferramentas, de técnicas para que o nosso aluno ele consiga, a partir de então, construir a sua aprendizagem, considerando o ambiente, considerando suas emoções, considerando as experiências de vida. Então todos esses pontos são fundamentais para esse processo de ensinar. Então o que é ensinar efetivamente? Ensinar é a mediação do conhecimento. Então quando eu falo mediação do conhecimento, eu estou pensando em utilizar-me de estratégias para que o meu aluno possa construir, portanto, a sua aprendizagem. Quando nós questionamos o que é ensinar, precisamos também dualmente falar sobre o que é aprender. Então, o que é ensinar? A mediação do conhecimento. Portanto, o que é aprender? É adquirir o conhecimento, a partir de um estudo, a partir de uma instrução, adquirir também habilidades práticas para desenvolver algo. Então, se eu pensar o que é aprender no contexto de uma formação na área da saúde, é aprender práticas, aprender teorias, aprender ciências que envolvam aí a atuação diretamente com a patologia, com os pacientes, com o contexto todo da saúde. Então aprender é a construir o conhecimento a partir de teorias, a partir de estudos, a partir de práticas. Então aí já ficamos com o conceito do que é ensinar e do que é aprender. Além disso, o que é didática? Então, eu sempre começo com algumas questões aí para direcionar um pouquinho a nossa prática. O que é didática? É a arte de mediar o conhecimento, até utilizando técnicas para mediação, utilizando ferramentas para que o aluno possa construir o seu conhecimento, portanto, a partir então dessa articulação feita através do professor, do ambiente, da sala de aula e utilizando principalmente a participação ativa desses alunos na construção do conhecimento. Então a didática parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa, de modo a torná-la mais eficiente. Portanto, a finalidade da didática é permitir que a atuação docente, permitir que a relação do aluno com o processo de aprendizagem seja facilitada através de instrumentos, através de algumas ferramentas.
Então, portanto, Fernando Becker diz o seguinte, que o professor universitário, além de ensinar, ele precisa aprender o que seu aluno já construiu até aquele momento. Então, isso é muito importante nós refletirmos, que o professor, na sua atuação, ele precisa considerar aquilo que o aluno já traz como experiência para a sala de aula, porque é uma relação de duas mãos. O professor ele traz a sua experiência, mas o aluno também traz a experiência dele. Então, cada um com suas experiências diferentes somam, portanto, esses conhecimentos e a partir daí nós teremos uma nova aprendizagem, um novo saber. Então, o professor ele precisa compreender que o aluno ele vem já trajado com experiências, ele vem trazendo ali da vida alguns conceitos e que são importantes para esse processo de formação. E aí nós podemos pensar, o que era o professor para nós antigamente? Então você pode fazer essa reflexão aí na sua casa, O que era o professor lá atrás, quando você cursou o colegial, quando você entrou na sua graduação, na sua primeira graduação, o que era o professor para você? O professor era quem trazia a informação em primeira mão para o aluno, Ou seja, ele era o elo entre o saber, e a busca por essa aprendizagem. Então os alunos buscavam esse saber através do professor. O professor era quem detinha, portanto, o conhecimento. Então, hoje nós entendemos que há uma mudança nessa concepção, de que o professor ele não é o detentor de todo o saber. O professor ele é aquele que utiliza-se de ferramentas, como eu disse, para mediar o conhecimento e para que isso aconteça, o professor precisa também estar aí, atualizado em relação às formas didáticas, em relação àquela área efetivamente que ele atua, para que ele possa assertivamente poder mediar o conhecimento para seus alunos. O professor antigamente era aquele que detinha todo o saber. Hoje ainda alguns professores acreditam que seja aquela pessoa que traz a informação em primeira mão para o seu aluno. Alguns professores ainda acreditam que é aquele que faz com que o aluno adquira o conhecimento através daquela educação bancária, através daquela educação depositada para seu aluno. Então nós precisamos quebrar um pouquinho essas cristalizações de que o professor é o detentor de todo o conhecimento. Nós sabemos que o professor não é o detentor de todo o conhecimento. O professor é um profissional que utiliza-se da mediação, com ferramentas próprias, ferramentas didáticas para que a aprendizagem possa acontecer. E principalmente utilizando as suas experiências, o seu conhecimento, mas também as experiências que esse aluno traz para dentro da sala de aula. Então, nessa relação entre professor e aluno, nós precisamos compreender que há uma certa condescendência em relação à construção do saber. Nós precisamos entender que o professor hoje está passando por mudanças significativas no processo de ensino. Nós estamos vendo aí uma nova ferramenta, uma nova tecnologia em virtude da pandemia do coronavírus. O professor está tentando se ajeitar nesse novo modelo para poder utilizar essa ferramenta e mediar o conhecimento aí para que seu aluno possa lá de casa também compreender e buscar a sua aprendizagem. Então, se nós entendemos dessa forma que o professor precisa se adaptar a essa nova realidade, por outro lado, o aluno também. O aluno também está se deparando hoje com uma realidade um pouquinho atípica, em que ele precisa concentrar esforços, dedicação, disciplina, para que ele possa construir o próprio conhecimento. Então, hoje, o professor e o aluno, ele vive situação atípica e nós estamos, de alguma forma, nos reinventando para uma nova realidade que está por vir. Então, quando nós fazemos esse paralelo entre o que era o professor lá atrás e o que é o professor hoje, nós conseguimos compreender que, de fato, há ali, nesse elo, nessa relação, sempre alguém aprendendo. E esse alguém aprendendo é o professor e também o aluno. Então, nós participamos conjuntamente desse processo de aprendizagem. Qual é o papel do docente, portanto? Então, o docente é tido como um dos principais agentes na evolução da educação.
né? Uma vez que de nada adiantará ter programas bem definidos, ter um currículo adequado, né? Uma gama de recursos físicos e financeiros, se não tiver um corpo docente preparado, dedicado e comprometido com o ensino. Então, o professor é isso, ele precisa ter imbuído nas suas práticas, né, esse papel de cooperação. Ele tem que estar constantemente buscando a sua preparação, buscando o seu aprimoramento. Ele tem que se dedicar à área efetivamente que ele atua. Ele precisa ser comprometido com o ato do ensino em si. Ele é comprometido e precisa ser comprometido com o seu aluno, né? O foco ali da atuação docente é o aluno, a formação daquele aluno. Então, o professor ele precisa ter esse comprometimento, né? Então, esse é o papel do professor. Além disso, Marcovitch fala o seguinte: o professor tem que estar continuamente ligado à evolução dos conhecimentos em sua especialidade. Na condição de cidadão, ele já tem esse dever, mas como professor, obriga-se mais ainda. Não basta ao docente mostrar conhecimento dos fatos. Cabe ao professor oferecer condições para que o aluno consiga construir o conhecimento. Isso nós chamamos de mediação, né? Então, o papel do professor é oferecer condições para que esse aluno possa construir o seu conhecimento. E por que ele vai construir o seu conhecimento? Porque cada aluno constrói o conhecimento à sua forma. Cada aluno constrói o seu conhecimento com base nas experiências que traz. Essas experiências estão relacionadas, né, com a convivência que ele tem familiar, na sociedade, né, com as experiências acadêmicas também que ele traz. Então, essas experiências o ajudará, né, ou terá um papel importante nesse processo de construção do conhecimento. Então, o professor ele tem que utilizar essas experiências trazidas pelo aluno, né, para que ele possa, a partir de então, construir de fato o seu conhecimento. Então eu trago aqui, né, o professor como um artefato mediador. Nós vamos ver em algumas teorias isso, né, e eu faço uma relação, eu crio aqui um esquema para a gente entender o que era o papel do professor antes, né, e infelizmente perdura em alguns modelos de ensino que nós temos hoje esse papel, né, do professor como uma relação de poder sobre o aluno. E daqui a pouco nós vamos ver o professor também como aquilo que nós desejamos, né, de artefato mediador. E aí nós vamos fazer, portanto, essa comparação do que era o professor, de alguns modelos que nós temos hoje de ensino e que enquadram o professor nesse contexto, e daquele professor que nós desejamos que seja, né, aquele professor ideal para o contexto do ensino. Então, o professor aqui, ele se coloca na relação com o aluno como uma relação de poder, em que o professor ele detém ainda o conhecimento e ele acaba se sobrepondo ao aluno, que por vezes se torna ali um sujeito dominado pela própria ação didática, pela própria personalidade do professor. Então, o professor é aquele que tem uma formação tecnicista, mecanicista, né? Ou seja, ele aprende metodologicamente como fazer ali a sua transposição nesse contexto, né, do conhecimento, e ele acaba sendo e se colocando na relação com o aluno como o detentor do conhecimento, o engenheiro comportamental, aquele que precisa, né, modular, moldar as formas com que o aluno deve se comportar. Ele é um ser empoderado, né, em relação às suas práticas em sala de aula, e um ser muitas vezes dominador, né? Ele, portanto, é aquele sujeito que determina o que vai ser feito em sala de aula, e o aluno não tem participação ativa nisso, nem tampouco nas decisões, e também, né, em relação ao comportamento, à relação propriamente dita de sala de aula. Então, nessa relação de poder, o aluno ele se torna um espectador das metodologias. O aluno ele acaba sendo não produtor de valor econômico, valor moral, né? Ou seja, aquele aluno que não trabalha, aquele aluno que muitas vezes, né, é mantido ali pelos pais, né, para que aconteça a sua formação de fato, aquele aluno que
é considerado muitas vezes o bagunceiro da sala de aula, aquele aluno que é incompreendido muitas vezes nas suas práticas em sala de aula. Então ele acaba sendo um ser não produtor de valor, tanto valor econômico, né, por não ser ativamente econômico, e também por valores morais, né, ele não produz valores morais. Então estou trazendo isso numa concepção de modelo, né, de professor e sala de aula que nós entendíamos antigamente. O aluno é aquele suscetível às práticas de sala de aula, um ser, como eu disse, dominado, que tem pouco ou nenhum conhecimento ali. Então, nessa relação, é uma relação de poder, uma relação verticalizada entre o professor e o seu aluno. E o que nós esperamos, né, desse professor como um artefato mediador? Nós esperamos que haja um equilíbrio nessa relação, né? Um equilíbrio de poder, uma relação equilibrada de poder. Então, o professor e aluno, eles, nesse modelo que nós esperamos, o professor e aluno, eles estabelecem uma relação horizontalizada, né? Em que o professor ele é o elo entre a ciência e a prática, ele é parte do processo de construção da aprendizagem. Ele promove a humanização através do seu comportamento, através da sua relação em sala de aula, e ele adota uma postura efetivamente de educador, né? Enquanto que o aluno é também parte integrante das metodologias. Ele é um ser subjetivo, portanto, ele tem que ser tratado com individualidade. Nós não podemos massificar ali, né, a nossa relação em sala de aula, não é receita de bolo. Cada ser é um ser diferente. Cada ser tem uma limitação, cada ser tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Cada ser apresenta vantagens em relação à aquisição do conhecimento. Alguns aprendem mais fácil, né? Mais rápido, outros menos. Cada aluno é um sujeito social, ele faz parte de um contexto social, nós precisamos entender isso também. O aluno ele tem que ser autônomo para organizar-se formativamente, né? Ou seja, ele tem que procurar, através dessa mediação proposta pelo professor, mecanismos para que ele possa se encontrar em uma formação, para que ele possa direcionar aquilo que ele quer para a vida, para que ele possa direcionar qual é o caminho de formação ou qual é o melhor caminho ele considera para a sua formação. E dessa forma, então, ele vai conseguir futuramente ter as suas necessidades, obviamente, né, enquanto profissional, sanadas, né? Então ele faz uma boa escolha, ele procura seguir essa escolha que ele fez com amor, com dedicação e sobretudo com a responsabilidade de que ele é que fez aquela escolha. Então, portanto, essa ideia de ser autônomo nas suas decisões para pensar o seu processo formativo é um trabalho que o professor precisa aprender a mediar em sala de aula, né? Pensar a autonomia é sempre muito importante. Em geral, nós não oferecemos, né, desde as séries iniciais, nós não oferecemos essa autonomia para a formação do nosso aluno. O nosso aluno ele aprende desde lá do pré, né, depois ele vai lá para as séries iniciais, ele vai para o ensino superior, sempre buscando uma preparação, buscando uma formação para um mercado de trabalho, né, para sempre atender a demanda de alguma empresa, a demanda de algum chefe, né? Então ele sempre tenta moldar ali a sua formação em torno do servir o outro, do servir a um mundo capitalista, a um mundo que exige ali dos seus funcionários uma formação, uma competência técnica. Portanto, nós sempre, desde as formações iniciais, como eu disse, mostramos para o aluno que ele tem que se formar, ele tem que ser o melhor, porque ele precisa fazer isso para que lá na frente ele tenha um bom emprego, para que lá na frente ele possa sustentar sua família numa posição social, né, coerente, adequada e que te dê ali um bom retorno financeiro. Então, nós sempre mostramos isso para o aluno, nós não colocamos a questão da autonomia, para o aluno decidir aquilo que ele quer de fato, para o aluno pensar, né, qual é o caminho que ele quer seguir, qual é o caminho que vai fazer com que ele seja feliz, né, qual é o caminho que vai proporcionar uma realização profissional para esse aluno, né? Então nós tiramos completamente a autonomia desse aluno de pensar a sua formação, quando o que nós fazemos na verdade é impor para o aluno a forma com que ele deve se formar, esperando sempre que ele corresponda a isso para ele também oferecer para o mercado de trabalho aquela formação engessada muitas vezes que ele teve no seu processo formativo.
Então, quando nós pensamos no professor como artefato mediador, nós esperamos que ele seja, portanto, né, aquele elo entre a prática, entre a teoria, entre a ciência, mas que isso seja de forma equilibrada e que promova, né, o aluno num patamar elevado aí de autonomia, né, das suas decisões. Então é dessa forma que nós tentamos encarar. Trabalhar com adulto é sempre um desafio a mais, né? Então a gente chama isso de andragogia. E por que é um desafio a mais, né? O adulto ele já traz experiências acumuladas, experiências de vidas, né? Experiências de vida, na verdade, que ele já acumulou. O adulto ele aprende, ou pelo menos era para aprender com os próprios erros. Ele faz suas escolhas, né? Então, trabalhar com adulto é um pouquinho diferente do que trabalhar com criança. Eu pouca experiência tenho em trabalhos com crianças, na pedagogia, mas o que nós sabemos é que trabalhar com adulto requer, né, uma flexibilidade grande de pensamento, requer aí uma capacidade de análise crítica profunda em relação ao contexto que aquele adulto está inserido e também requer, como eu disse lá atrás, uma certa condescendência uns com os outros, porque cada um traz a sua forma, o seu pensamento, cada um traz ali, né, a sua forma, aquelas experiências de vida que teve, e claro que para cada um essa experiência é o que vale, essa experiência é a grande verdade da vida do seu aluno, e ele vai tentar colocar isso de alguma forma na relação, né? Então, trabalhar com adultos, e aí a gente fala de andragogia, né? É aprender que cada um tem sua experiência e que você com a sua experiência, eu com a minha experiência, nós podemos fazer grandes coisas, nós podemos construir, né, uma nova aprendizagem, isso é muito importante, né? Então, o que é andragogia? Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender, né? Então, pedagogia é ensinar crianças a aprender, andragogia é ensinar adultos a aprender. Como nós vimos aí, nós temos vários desafios, né, para poder trabalhar com os adultos. Então, um dos primeiros desafios aí é entender que ele já traz uma experiência de vida, ele já traz ali uma experiência, uma história para contar, né? Todos os alunos que chegam para você, que vão chegar para você, que chegam até nós, eles têm um contexto histórico já, né? Ele traz nas memórias as histórias que ele viveu, né? As histórias que ele já teve lá no passado, e isso é, obviamente, um dos instrumentos que nós vamos utilizar para que ele possa, a partir de então, construir ali a sua aprendizagem, né? Então, além disso, os adultos trazem motivações internas e motivações externas, né? Quando o aluno ele chega no ensino superior, ele está buscando algo interno, né? Uma realização pessoal, algo que está ali, né, internamente, ou motivações externas. Essa motivação externa pode ser, por exemplo, né, querer galgar um patamar maior no campo profissional, ter salários melhores, né? E a motivação interna, aquela sensação de vencer barreiras, né? de competências, de capacidades, de poder fazer, né? De provar para, né, si mesmo que é capaz, que consegue. Então, quando nós pensamos em mediar o conhecimento para adultos, nós temos que pensar que eles já trazem motivações internas e motivações externas. E eu sempre brinco com os alunos, né? O que trouxe você até aqui? O que fez com que você procurasse uma pós-graduação? E eu tenho certeza que vocês, né, em alguns momentos colocariam isso para mim. Olha, a minha motivação interna é porque, né, eu sempre quis aprimorar intelectualmente. A minha motivação externa é porque eu vejo amigos que são profissionais aí da saúde, eu tenho parentes que são profissionais da saúde, ou eu quero melhorar a minha condição de vida. Então, essas são as motivações que nós encontramos nos alunos quando chegam aqui no ensino superior. Os adultos eles acumulam experiências que serão importantes para o aprendizado futuro. O interesse pelo aprendizado é direcionado, né, para o desenvolvimento das habilidades profissionais. E esses adultos eles passam a esperar uma imediata aplicação prática daquilo que aprendem, o que torna, né, o desafio muito maior de trabalhar com adultos, porque adultos
nós aprendemos para uma aplicação imediata. Então, quando eu procuro um curso de especialização, eu estou tentando buscar algo para aplicação imediata. Então, eu quero ver retorno imediato daquilo, diferente da criança que aprende para a vida, né? Que vai somando conhecimentos ao longo da vida, né? Para poder fazer uma aplicação futura, média a longo prazo. Nós queremos sempre a curto prazo, fazer a aplicação do nosso conhecimento a curto prazo, o que faz com que seja um desafio cada dia maior para o professor manter ali uma sala de aula sempre antenada em suas necessidades. É um desafio a mais para o professor manter, né, todos aqueles alunos lá atentos a essa busca, a essa construção de conhecimento e de forma motivada principalmente, né? Então, trabalhar com adultos é um desafio sempre muito maior. Piaget fala o seguinte, ele considera que o aprendizado é um processo ativo em que as estruturas cognitivas resultam da interação dinâmica entre o organismo e o ambiente, por processos denominados assimilação e equilíbrio, né? Então, nós vamos entender um pouquinho daqui a pouco essa ideia, né, do cognitivismo, essa ideia biológica de como é que acontece a aprendizagem, quais são as influências, por exemplo, do meio para que a aprendizagem possa acontecer. Os fatores que influem no desenvolvimento de estruturas mentais e na maturação do ser humano são as relações com o ambiente e com o meio social. Então ele defende, né, que essa relação com o meio em que esse aluno está inserido contribui para seu processo formativo. Ele defende também que essas relações sociais contribuem, então as experiências face a face, né, essas experiências que nós temos nas relações sociais também nos ensinam muito, né? Então, nós precisamos entender que para ser professor, né, para passar por aquele processo que nós vimos de ensinar, aprender, utilizando a didática, né, como um método aí que nós adotamos para mediação do conhecimento, para essa construção do conhecimento, considerando aquele aluno como um ser subjetivo, um ser social, um ser em processo de transformação, nós precisamos entender que para isso acontecer, favorecer a aprendizagem em um ambiente adequado e que possa ajudar nessa construção é muito importante. Estabelecer relações sociais que auxiliem também, né, nesse processo de aprendizagem também é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a neurociência e a aprendizagem, né? Então, nós já entendemos lá atrás que o professor, ele é esse mediador, ele utiliza-se de ferramentas didáticas para que isso aconteça e favorecer com que o aluno aprenda em um ambiente adequado e também através das relações sociais, e isso em geral também acontece na sala de aula, é um papel muito importante que a neurociência vai buscar compreender para que aconteça a aprendizagem. Portanto, a neurociência, ela se empenha na neurodidática, na neurociência e educação, para compreender como é que esse aluno aprende, quais são as influências do meio, do ambiente, para que esse aluno possa aprender, né? E além disso, qual é a influência das relações sociais para essa aprendizagem? Qual é o papel das emoções na aquisição de memórias para que a aprendizagem possa acontecer? Então é isso que a neurociência vai buscar aí compreender. Então eu sempre faço uma pergunta, né? O que move o mundo? Eu sempre pergunto, o que move o mundo? 2 segundinhos para você pensar. O que move o mundo? Muito bem. O que move o mundo é o conhecimento. E por que o conhecimento que move o mundo? Porque só através do conhecimento nós conseguimos viver. Nós precisamos ter conhecimento para absolutamente tudo nessa vida. Nós precisamos ter conhecimento para sair com o carro para a rua, nós precisamos de conhecimento para poder cozinhar, nós precisamos de conhecimento para trocar de roupa, nós precisamos de conhecimento para poder movimentar o dinheiro, nós precisamos de conhecimento para ter uma profissão. Então, em tudo na sua vida, em tudo que você pensar em sua vida, você vai perceber que o conhecimento, né, é o grande agente combustor aí, é quem faz acontecer, né? E que
tipo de conhecimento estamos produzindo? É uma grande reflexão que você, como professor, e futuramente professor no ensino superior, você precisa começar a refletir. Que tipo de conhecimento nós estamos produzindo? Né? Isso é importante. Nós precisamos analisar qual é a qualidade de conhecimento que nós estamos produzindo. Eu costumo dizer que nós estamos produzindo hoje, né, contemporaneamente, o nosso conhecimento é um conhecimento líquido. É um conhecimento que ele é fácil de manipular, é um conhecimento que pode evaporar rapidamente e é um conhecimento que, se você não souber usar, ele pode escorrer pelas mãos. Agora, se você souber, né, colocar, acondicionar ele da maneira correta, você consegue grandes feitos com esse conhecimento. Então, esse conhecimento líquido, né, ele também ele nos dá diretrizes aí para pensar, né, por onde nós estamos caminhando em relação à educação, por onde nós estamos caminhando em relação àquilo que nós queremos produzir, seja, né, de impactos positivos para o nosso aluno, seja de diretrizes para que ele possa ter uma formação um pouco mais consolidada. Então, que tipo de conhecimento nós estamos produzindo, né? Qual capacidade deve ser otimizada hoje no processo formativo? Então, algumas reflexões nós precisamos, né? Primeira reflexão, o que move o mundo. Depois, que tipo de conhecimento estamos produzindo. E depois, qual é a capacidade que nós temos que otimizar hoje nesse processo formativo? Então, eu preciso pensar aqui para o meu aluno adquirir um conhecimento. E esse conhecimento que hoje é líquido, né? Ele evapora com facilidade. Esse conhecimento que pode ser modulado de diversas formas, né? E se eu pensar principalmente no contexto que nós estamos vivendo, né, eu preciso sempre analisar que aquele meu aluno tem que ter, dentre suas capacidades, né, desenvolvidas, suas habilidades, a capacidade aí de resiliência, de ter resiliência. Né? Por que a resiliência? Nós vamos abordar um pouquinho a resiliência agora, mas é importante nós entendermos que o processo formativo hoje, ele parte do princípio de que eu preciso entender, né, qual tipo de conhecimento é que está movendo o mundo e principalmente que conduz aquele meu aluno, qual é o tipo de conhecimento eu estou produzindo, né, para que aquele aluno consiga construir sua formação. E mais do que isso, quais as habilidades eu estou tentando produzir, eu estou tentando desenvolver em sala de aula, né, nessa relação com o aluno, e pensar que uma dessas habilidades, dessas capacidades, é a capacidade de ter aí resiliência diante das situações. Nós estamos precisando ser resilientes, né? Então, na psicologia, a resiliência ela é definida como a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, dentre outros, né? Então, na psicologia, nós entendemos entendemos a resiliência como essa capacidade de adaptar-se a mudanças. Isso é muito importante no contexto da aprendizagem, porque hoje nós temos que mostrar para os nossos alunos, mostrar com experiências, inclusive, que essa capacidade de adaptação às mudanças ela é muito importante no processo formativo, porque o nosso aluno ele está num processo constante de mudança e ele precisa se adaptar a isso. Né? O mundo está num processo constante de mudança e nós estamos tendo que nos adaptarmos a novas situações. Né? Na física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Né? Então, o que é a deformação elástica? O que é o elástico? Né? Ele tem a capacidade de deformar as suas estruturas e depois retornar para a posição original. Né? Então, a resiliência nesse contexto mostra para nós que nós temos que ter essa capacidade elástica, né? De nos adaptarmos às mudanças, de deformar, né? De sair da nossa zona de conforto, né? E ainda conseguir se manter nesse contexto. E na etimologia da palavra vem do latim resiliens, né? Do verbo resilire, que quer dizer rebater, ricochetear, né, sempre ali, ricochetear de volta, saltar, pular. Então, na etimologia da palavra, nós entendemos que a capacidade, né, de resiliência, ela está ali na capacidade também adaptativa, né, ou seja, do ser se adaptar em determinada situação, né, e buscar meios
para se adaptar, para se coaptar àquelas determinadas situações. Então, nós precisamos pensar que a resiliência, ela faz parte desse processo de mudança que o nosso aluno sofre durante a formação. O cérebro se transforma durante toda a vida, então essa transformação nós precisamos sempre lapidar com nossos alunos. Esse é o papel do professor, né? Mediar o conhecimento de forma que ele vá lapidando, portanto, esses conhecimentos aí. Codea 2019, o André Codea, ele tem esse livro Neurodidática, Fundamentos e Princípios, um excelente livro, né? Ele fala o seguinte, que esse princípio, né, de transformação durante toda a vida, ele trata da capacidade adaptativa, de mudança estrutural do cérebro, em sua inter-relação entre a genética e os estímulos ambientais decorrente aí dos fenômenos da aprendizagem e memória, que se baseia na neuroplasticidade. Então ele diz o seguinte, que nós temos uma capacidade de deformação elástica também do nosso de deformação plástica, perdão, do nosso sistema nervoso, e essa deformação plástica é o que vai promover essas mudanças significativas, né? E, portanto, quando nós falamos, né, em plasticidade ou neuroplasticidade, plasticidade neural, nós conseguimos entender que a capacidade do sistema nervoso de mudar, de adaptar-se e moldar-se em níveis estruturais e funcionais ao longo do desenvolvimento, sempre que sujeito a novas experiências. Ou seja, sempre que o nosso aluno ele é exposto a novas experiências, né, o sistema nervoso dele tem uma capacidade muito grande de modificação. Né? Então começa lá com aquela criança, que você coloca ela para brincar, que você coloca ela para interagir com outras crianças, com o ambiente, a criança começa a descobrir aquele ambiente, né? Desde o momento que ela está engatinhando até o momento que ela começa a andar, falar as primeiras palavras, né? Então a criança ela sofre constantemente esse processo de plasticidade neural e o adulto também. Então sempre que nós colocamos uma situação nova de aprendizagem para o nosso aluno, nós estamos promovendo nele a plasticidade neural, ou seja, a capacidade plástica do sistema nervoso de modelar-se, né? De moldar-se diante de novas experiências. Então sempre que o nosso aluno ele é sujeito a novas experiências, essas novas experiências promovem nele grandes modificações. E essas modificações começam lá no sistema nervoso, são modificações neurais, né? Como é que eu consigo, portanto, promover essas modificações aí nos meus alunos? Como é que eu consigo, portanto, fazer com que o meu aluno seja exposto, né, a situações que promovam a neuroplasticidade? Através de estímulos. Né? Nós sempre temos que pensar que todos os estímulos oferecidos aos nossos alunos, né, eles vão de alguma forma ser associados lá no sistema nervoso e dessa forma promover novas adaptações aí, né, novas associações. Então sempre eu tenho um estímulo e depois, né, desse estímulo sempre tem ali uma resposta. O sistema nervoso funciona dessa forma, né? O pessoal aí que é da área da saúde sabe bem dessa questão, né? Toda vez que eu ofereço um estímulo, eu espero uma resposta do sistema nervoso. Então eu tenho os nossos órgãos dos sentidos, né? Esses sentidos todos no processo educativo, eles são importantes aí, né, para o nosso processo de aprendizagem, para que o meu aluno possa aprender. Eu tenho lá o estímulo tátil, visual, gustativo, auditivo, olfatório, todos esses estímulos, né? Ou seja, todos esses sentidos conseguem captar estímulos oferecidos e dessa forma promover grandes transformações no sistema nervoso. Então, quando nós pensamos em processo de aprendizagem, o professor ele precisa entender que quanto mais estímulos ele oferecer para o seu aluno, considerando aí esses órgãos dos sentidos, quanto mais estímulos ele oferecer, né, mais associações o meu aluno vai fazer e com isso a resposta será muito melhor. Né? Então eu preciso sempre entender que eu devo oferecer estímulos aos meus alunos, estímulos variados, né? Claro que estímulos variados,
para que o meu aluno responda da melhor forma possível àqueles estímulos, né? Excesso de estímulo também pode promover um efeito contrário, pode ser traumático, de forma que meu aluno possa confundir ali os estímulos oferecidos e não conseguir construir a aprendizagem a partir daí. Então, sempre o professor precisa pensar nos estímulos que ele oferece. Esses estímulos têm que ser adequados, têm que ser dosados para que o nosso aluno ele consiga fazer a associação entre os estímulos oferecidos e dessa forma oferecer a resposta. Esses órgãos dos sentidos, eles funcionam de que forma? Eles captam informações do meio externo, também do meio interno, mas informações nesse contexto do meio externo, e levam para ser processados lá no sistema nervoso, através do que chamamos de conexões sinápticas. Vocês se lembram disso, né? Conexões sinápticas. Quem é ali no sistema nervoso, né? A unidade funcional, quem é responsável por conduzir os estímulos eletroquímicos por todo o nosso corpo? São os neurônios. Como vocês podem observar aí, né, os neurônios eles transportam informações, estímulos eletroquímicos de todas as partes do corpo através do sistema nervoso periférico e que chegam para ser processados no sistema nervoso central, né? Então, os neurônios, portanto, eles têm essa importante missão de levar informações através das sinapses até o sistema nervoso. Lá no sistema nervoso ele processa essas informações e oferece uma resposta ali com base naquela informação que chegou. Além disso, nós falamos aí de neurônios, mas nós temos aí várias neuróglias ou células da glia que contribuem muito para que, né, esse sistema nervoso possa trabalhar. Se você pegar ali, você tem as células oligodendrócitos, por exemplo, né, que vão formar essa bainha de mielina presente, né, nos axônios dos neurônios, né, nesses filamentos maiores que eu tenho presente ali no neurônio. Eu tenho os astrócitos que vão, além de nutrir os neurônios, vão formar uma barreira chamada de hematoencefálica. Eu tenho as micróglias que fazem parte das células de defesa do sistema nervoso, né? Eu tenho as células ependimárias, que são as células de revestimento interno do sistema nervoso central. Então, tem várias células presentes ali, né, como células da glia, que dão sustentação a esses neurônios, né, que fazem a manutenção desses neurônios, que conduzem os estímulos eletroquímicos para serem processados no sistema nervoso. Então, como é que as associações vão acontecer? Eu ofereço estímulo variado para o meu aluno, seja ele, como eu disse, estímulo tátil, visual, gustativo, olfativo, auditivo, e esses estímulos serão processados em diversas áreas do sistema nervoso. Dessa forma, eu tenho a construção de memórias, eu tenho a construção ali, né, de emoções que podem ser formadas principalmente no sistema límbico, né? Então, todas essas emoções, essas memórias, essas conexões que acontecem ali no sistema nervoso contribuem para que meu aluno ele possa, né, ter o seu desenvolvimento cognitivo, né, para que ele possa de fato aprender com aqueles estímulos que estão sendo oferecidos. A professora Marta Helvas, ela traz essa produção também, Cérebro, Contextos, Nuances e Possibilidade, e ela diz o seguinte, que o cérebro utiliza sinais enviados pelo corpo para realizar o processamento básico de informações, né? Ou seja, as emoções influenciam nas respostas que serão oferecidas pelo cérebro. Eu estou dizendo o seguinte, que o professor precisa utilizar estímulos variados, né? E eu havia dito também que quando esse estímulo está em excesso, isso prejudica o processo de aprendizagem do meu aluno, né? Outro ponto importante que a professora Marta Helvas traz é o seguinte, de que as emoções inseridas ali ou originadas a partir daquele contexto de aprendizagem, elas influenciam diretamente na construção de memórias e essas podem ser favoráveis ou podem ser desfavoráveis, né? Então, o que nós precisamos entender é que o ambiente que o professor promove para o processo de aprendizagem tem que ser um ambiente rico em estímulos. É claro que, mais uma vez eu vou dizer, esses estímulos devem ser sempre modulados, não pode ser em excesso, né? Se for em excesso pode prejudicar a aprendizagem do meu aluno,
Mas eu tenho que entender também que as emoções originadas a partir dessas relações de sala de aula, a partir da relação com o ato de aprender, interferem diretamente na construção do conhecimento, né, por esse aluno. Então, as emoções de sala de aula, elas ajudam bastante. Então, se nós pensarmos hoje na situação em que nós estamos vivendo, né, em que os alunos todos estão em isolamento social, estudando através dessas ferramentas, né, do computador, do tablet, do celular, e deixa um pouquinho a sala de aula, deixa aquela relação com o colega, aquela relação com o professor em sala de aula. Isso faz com que alguns desses alunos tenham até dificuldade de aprender, justamente porque a emoção envolvida naquele processo não está existindo. Então, essa emoção que eu digo, essa emoção positiva das relações sociais, da relação com o professor, da relação com os laboratórios, né, com a instituição em si, elas contribuem muito para esse processo formativo. Elas contribuem muito para que o aluno possa construir sua aprendizagem. Então, quando eu retiro isso, né, quando eu retiro esse cenário, o aluno ele começa a encontrar algumas emoções que podem até serem traumáticas, né? Ou seja, as emoções elas podem ser benéficas para o meu aluno, né, se moduladas da forma correta, ou elas podem ser maléficas também, a depender aí da condição que esse aluno é exposto para a aprendizagem acontecer. Tá certo? Então, nós precisamos entender que as emoções fazem parte do processo de formação do nosso aluno. Então, quando eu ofereço estímulos corretos, né, eu consigo obter ali respostas significativas no que diz respeito à aprendizagem. Todo cérebro é capaz, né? Todo cérebro é capaz de construir o conhecimento. Basta oferecer-lhe os estímulos corretos. Então, todo cérebro é capaz de construir o conhecimento. Basta nós oferecermos, né, a ele estímulos adequados, estímulos corretos e na dosagem certa. Preferencialmente que esses estímulos sejam e causem neles emoções positivas em relação à aprendizagem. Eu poderia também perguntar aqui, nós teremos um momento no sábado à tarde, né, para poder discutir um pouquinho. Eu poderia questionar aqui quais são suas lembranças, suas memórias em relação à educação. Eu tenho certeza que alguns de vocês trariam aí à memória experiências positivas, né? Assim também alguns aí trariam algumas experiências traumáticas. Aquele professor que foi traumático, aquele professor que foi o motivador, né? Aquele que te incentivou, todas vocês trariam ali algumas experiências relacionadas aí às emoções que foram geradas no seu processo formativo. Então, fica evidente nós entendermos que há sim, né, o papel das emoções nesse contexto de aprendizagem é muito importante. A cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento, né, e envolve alguns mecanismos. Quais são? Né? A atenção, a memória, a percepção, o pensamento, os pensamentos, o raciocínio, né, o juízo, a imaginação, a linguagem e também as emoções. Então, quando nós pensamos em desenvolvimento cognitivo, nós temos que pensar que todos esses pontos, né, trazidos nas nuvens aí, são pontos a serem abordados, são pontos a serem estimulados, a serem desenvolvidos nesse processo de aprendizagem. Então, tudo isso deve ser desenvolvido no processo de aprendizagem. Eu vou chamar a atenção aqui à questão da emoção, né? Então, quais são as influências das emoções no contexto da aprendizagem? Essa é uma questão que eu quero levantar. A professora Marta Helves ainda salienta que as emoções podem ter vários aspectos. Podem ser consideradas como proativas ou vítimas, atentas ou desligadas, observadoras ou desnorteadoras. No contexto da aprendizagem, irá implicar a forma com que cada aluno se apropria dessa emoção. O professor, o ambiente e a didática poderão contribuir para isso, que essa contribuição seja positiva, né? Então, estímulos em excesso vão prejudicar esse processo de aprendizagem. Ambientes agressivos, né? Ambientes que não favoreçam um mínimo de convivência social,
em que haja muita pressão negativamente, né, no requerer que o aluno faça, que o aluno estude, olha, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que produzir. Então esse tipo de pressão pode desfavorecer aí a aprendizagem do meu aluno, né? O aluno ele precisa se empenhar nesse processo todo, mas isso tem que acontecer de uma forma bem natural, né? Isso tem que acontecer de uma forma que o aluno ele sinta prazer em se desenvolver ali, né? Então nós precisamos sempre pensar. Então as emoções elas influenciam sim no processo de aprendizagem do meu aluno. Quem é o responsável também por promover ambientes em que essas emoções sejam ali calibradas e sejam equilibradas é o professor. O professor precisa sempre fazer essa mediação, sempre dosar aquele ambiente para que o aluno ele possa experimentar de uma vivência, né, que transforme, obviamente, a sua relação com a aprendizagem, a sua relação com o ensino. As emoções elas são processadas no sistema límbico, então ele é o responsável pelo processamento tanto das emoções quanto também do comportamento social, dentre outros, né, dentre outras funções aí que competem ao sistema límbico. O sistema límbico ele está situado lá no diencéfalo, nessa região que está pintadinho em vermelho aí, né, lá no sistema nervoso central. É uma região em que eu encontro o hipotálamo, então são regiões de amplas conexões com várias outras áreas cerebrais e que recebem os estímulos que nós oferecemos durante o processo de aprendizagem e que, quando chega nessa região, esses estímulos alcançam outras conexões com outras áreas importantes, né? E essas conexões, essas associações feitas aí no sistema nervoso é que geram esse processo cognitivo da aprendizagem. Então, o meu aluno ele vai conseguir aprender através dessas associações que são feitas lá no sistema nervoso. E como essas associações compreendem também as emoções que estão no sistema límbico, eu preciso aceitar que promover ambiente em que a emoção, como eu disse, seja dosada, que a emoção seja calibrada e equilibrada, favorecerá com certeza o processo de aprendizagem do meu aluno. Esse processo, né, de geração de emoções a partir de estímulos que nós recebemos foi descrito por Papez, né, que é o circuito de Papez. Ele é responsável pelo mecanismo de elaboração das funções centrais das emoções, os afetos e suas expressões, que são sintomas, né? Então nós temos aí um esqueminha ao lado em que eu tenho o estímulo emocional sendo oferecido diretamente ao tálamo. O tálamo faz conexões com o hipotálamo e com o córtex sensorial, enquanto o córtex sensorial informa o córtex cingulado também, que é uma estrutura do sistema límbico, e tem a geração do sentimento. Eu tenho um relézinho presente ali entre o hipocampo, o tálamo anterior e o hipotálamo, oferecendo o que a gente chama de resposta corporal. Então esse circuitinho que vocês estão vendo de James Papez, ele estabelece como é que acontecem as emoções ali no sistema límbico, quais são as áreas que estão envolvidas nesse processo emocional e qual é a resposta que eu tenho, né, em relação ao sentimento e qual é a resposta corporal que é originada a partir desses estímulos oferecidos aí, né? Então nós conseguimos ter uma relação bem estabelecida entre estímulo emocional, o sentimento que aquilo gera e qual é a resposta corporal, a resposta física que o meu corpo vai dar em relação ao estímulo recebido, né? Então nós precisamos entender que existe uma relação direta das emoções com esse processo de aprendizagem. A aprendizagem como processo contínuo, né? Ela apresenta relação direta com os aspectos emocionais e com as memórias, previamente estabelecidas a partir das experiências. Portanto, é fundamentalmente importante nós entendermos que, para que ocorra a aprendizagem, se faz necessário, é necessário, né, submeter o aluno a situações que conduza, obviamente, para tal. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu aluno vivencie, experiencie situações para que ele construa a aprendizagem. O que justifica muitas vezes, empiricamente, né, nós perguntamos em algumas perguntas aí nas salas de aulas durante os anos, o
o que o aluno prefere, o que ele gosta mais, né? Se ele gosta mais daquela aula teórica e muitas vezes monólogo do professor, né? Ou ele prefere aquela aula mais prática, mais dinâmica, em laboratório, ou se ele prefere visitas técnicas, estágios. A grande maioria responde, claro, os estágios, as aulas práticas, visitas técnicas, agrada muito mais. E por que agrada muito mais? Agrada muito mais porque gera emoções distintas, geram emoções que muitas vezes aquele monólogo do professor em sala de aula não gera, né? Então aquela aula monótona do professor falando todo o tempo, né? E o aluno só ali ouvindo, dormindo ou pensando na vida, não gera a emoção que o aluno precisa para poder aprender. Então quando eu ofereço para o meu aluno, né, um contexto em que ele possa vivenciar experiências, isso gerar emoções, eu faço com que haja armazenamento ali nas memórias de situações experienciadas e que geraram emoções e que de fato podem contribuir aí muito mais para a sua construção, né, do conhecimento. Então a aprendizagem é um processo contínuo, né, que acontece a partir da interação sujeito-sujeito, sujeito-objeto, ou sujeito-ambiente, né, ao longo da existência. Adão, 2013, falava isso. Então, essa relação que nós vimos aí, né, do nosso aluno com aluno, aluno com objeto de aprendizagem, aluno com o ambiente, tudo isso contribui para que a construção do conhecimento aconteça. Nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias contemporâneas da aprendizagem. Eu vou trazer alguns autores aí para a gente poder entender, né, quais são as teorias que nós caminhamos aí dentro da aprendizagem, né, como é que acontece a aprendizagem. Eu trago aqui um livro para mostrar para vocês, Teorias Contemporâneas da Aprendizagem, que é uma produção de Knud Leires. Ele organiza com vários autores esse livro e traz vários tipos de teorias diferentes em relação à aprendizagem. Então vale a pena, esse livro vale a pena vocês adquirirem ou tentarem algum outro material que faça a leitura desse livro, né? Para vocês entenderem um pouquinho como é que acontece essas teorias da aprendizagem. A aprendizagem, segundo Hileres, ele diz o seguinte, que ela pode ser definida como qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança permanente de capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao processo de envelhecimento, né? Ou seja, qualquer processo, todos os processos, né, que em nós, organismos vivos, leve a uma mudança permanente das capacidades, né, que não aquele somente amadurecimento biológico ou processo de envelhecimento, é tido, portanto, como uma aprendizagem. E ele traz aí uma base teórica para a gente compreender a aprendizagem humana, né? Então, ele entende que para a aprendizagem acontecer, ela tem que ter uma base biológica, psicológica ou social, né? Então, eu preciso entender as bases biológicas da aprendizagem, psicológicas e também social. Além disso, eu tenho condições internas e condições externas para que a aprendizagem aconteça. As condições internas, né, são as disposições para o estudo, a idade, situação subjetiva, né, em relação à vontade de aprender, as condições externas, o espaço de aprendizagem, a própria sociedade, o ambiente em que a aprendizagem pode ocorrer. Então, tudo isso vai influenciar na minha aprendizagem, tanto na estrutura da aprendizagem, o tipo de aprendizagem, e eu vou considerar para que essa aprendizagem aconteça também quais os obstáculos eu terei, né? Então, a aprendizagem ela vai ter como base tanto biológica, psicológica, social, como influências, condições internas e condições externas, para que eu possa estruturar, né, a aprendizagem, aquilo que eu quero aprender, qual é o tipo de aprendizagem que eu quero desenvolver, e considerando também os obstáculos para alcançar tal, né? E a aplicação dessa aprendizagem que é feita ou através da pedagogia ou através da andragogia, que é esse ato de ensinar adultos a aprender, né? Então essa é a base teórica. E eu tenho uma teoria também trazida ali do mesmo livro, de Engström, né?
também numa organização de leres, ele fala sobre a teoria da aprendizagem. Quem são os sujeitos da aprendizagem? Ele começa a questionar isso. Como são definidos e localizados esses sujeitos? Por que eles aprendem? O que eles aprendem? Isso nos remete lá àquelas questões iniciais, né? Que tipo de conhecimento estamos produzindo? Quem é o nosso aluno? O que ele está aprendendo? Por que ele quer aprender? Então isso é importante nós pensarmos. Quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem? Como eles aprendem? Quais são as ações fundamentais do processo de aprendizagem? Então, a teoria da aprendizagem de Engström vem trazer para nós, esse questionamento. Quem é esse aluno? Como ele aprende? E aí ele vai falar da aprendizagem expansiva, que os aprendizes envolvem-se na construção de objeto e conceito radicalmente novos, mais amplos e mais complexos para a sua atividade coletiva, e na implementação desse novo objeto e conceito na prática. Então, isso é aprendizagem expansiva. A partir do momento que o sujeito ele se envolve em situações em que ele precisa ampliar ali a sua gama de conhecimento, vencendo barreiras, descobrindo um caminho a partir das situações mais complexas, sejam elas coletivas ou não, para que ele possa, através daí, poder trazer algo para a sua vida, para os seus conceitos aí de vida e de práticas. E a tríade do sujeito, de Vygotsky, diz o seguinte, que a criança nasce inserida no meio social, que é a família. Inclusive, ela, nessa relação social com a família, ela já identifica ali a sua primeira relação de autoridade com a sociedade, Uma criança inserida no meio social, que é a família, e reconhece nessa família aí uma relação de autoridade, e é nela que se estabelece as primeiras relações também com a linguagem e com a interação com os outros. Então, a nossa primeira relação de autoridade na vida é com a família, é saber que quem manda em nós é o pai e a mãe, ou aquele cuidador. E depois nós começamos a entender que não é só o pai e a mãe que mandam em nós, E depois nós vamos lá para a escola, nós temos aquele professor que determina o que eu tenho que fazer, Nós vamos para a rua, nós sabemos que nós temos leis que regulam o nosso comportamento na sociedade, nós vamos trabalhar para alguém, sabemos que existe um chefe, um patrão que está regulando o meu comportamento, então eu começo a identificar essa relação aí de poder que existe no contexto em que eu vivo. Mas a criança ela já nasce entendendo que a primeira relação dela, não que a criança nasce entendendo, Nós entendemos que a criança já nasce e desenvolve a sua linguagem, a sua interação com os outros, primariamente no seio familiar. Nas interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da linguagem e no contexto das situações imediatas. Então, o professor, como eu disse lá atrás, é o artefato mediador, em que eu encontro ali o sujeito, que está ali para aprender, as relações sociais e o objeto da aprendizagem. Esse artefato mediador são as relações sociais. Então, o professor ele se coloca ali como um artefato mediador no sentido de fazer esse meio de campo com o processo de aprendizagem. Então, o professor também utiliza-se de técnicas para que haja uma interação desses alunos com o próprio meio, com o sujeito entre o sujeito, para que então a partir daí ele tenha condições de desenvolver a sua aprendizagem. Então, ensino superior, Então, nós entendemos basicamente aí como é que funciona essa relação com a aprendizagem, quais as teorias da aprendizagem. Agora, e o ensino superior, para que serve? O que é o ensino superior, já que nós estamos falando de metodologia do ensino superior? O ensino superior é um ambiente para exercitar autonomia, desenvolver pensamentos, formar opiniões e desenvolver-se como sujeitos e profissionais. Esse é o papel do ensino superior, fazer com que ali tenham mentes pensantes. Então, o nosso papel é desenvolver no aluno a capacidade crítica, reflexiva, fazer com que o nosso aluno tenha capacidade de pensar. Então, quando o nosso aluno consegue desenvolver a sua análise crítica, nós cumprimos com o papel. Então, o ensino superior ele causa esse efeito
que é permitir que as pessoas tenham condições de refletir, de pensar, de criar novas possibilidades, de buscar novos horizontes, né? E de ter uma relação um pouco mais proximal com a ciência, com o fazer ciência. Então, a finalidade, né, da educação no ensino superior é incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, né? Então, quando você entra para o ensino superior, a primeira coisa que é dita ali é que você precisa entregar um trabalho para finalizar o curso. Esse trabalho chama TCC, trabalho, né, de conclusão de curso. E aí você vive intensamente a sua graduação pensando naquele trabalho de conclusão de curso que precisa desenvolver. Então, a educação superior tem essa finalidade de promover a ciência, de promover o aprofundamento da ciência. Promover também a divulgação de conhecimentos culturais, científicos, técnicos. Então, o ensino superior propõe esse meio de campo, esse elo entre a ciência, entre a prática e a academia. E também tem a função de suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. Esse é o nosso papel, né? Fazer com que o aluno ele tenha ou desenvolva aquela necessidade ou a vontade, né? Para buscar de fato um aperfeiçoamento constante, uma especialização constante, para que as suas práticas profissionais sejam muito mais refinadas. E também tem por finalidade desenvolver o pensamento crítico, né? Então, quando eu falo pensamento crítico, o que é pensamento crítico? E aí nós temos que pensar que é a capacidade de pesar variáveis. Então, quando nós estimulamos isso, né? Então, no ensino superior, quando nós propomos situações em que os alunos precisam refletir, em que eles tenham que pensar variáveis, em que eles tenham que opinar sobre algo, que tenham que discutir opiniões, confrontar ideias, tudo isso é pensamento crítico. Então, o ambiente para que isso possa acontecer é o ensino superior, né? O que é então esse pensamento crítico? É a capacidade de pesar variáveis, um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acredita ou não sobre uma experiência, expressão verbal, escrita ou até argumentos. Então, quando eu tenho a capacidade de formular um pensamento, né, e expor um pensamento crítico acerca de uma temática, eu estou agindo com criticidade, eu estou sendo crítico em relação a um tema. Isso é a função do ensino superior também, promover esse tipo de pensamento. E aí aqui eu gostaria de ler uma parábola milenar para vocês e gostaria de propor um minutinho de reflexão. Nesse momento, vocês terão aí em mãos uma ferramenta do Google Forms, né, com alguns questionários que vocês terão que responder no percurso dessa aula. Uma das questões desse questionário está com base nessa parábola entre os cegos e o elefante. Então eu gostaria que vocês lessem essa parábola, com base aqui nas minhas argumentações também, e que vocês colocassem ali o seu posicionamento em relação ao que diz essa parábola. Então vocês vão pegar o Google Forms agora, vão ler essa parábola e vão responder lá no Google Forms. No período da tarde, nós vamos discutir sobre isso. Eu vou ter em mãos aí as respostas de vocês, e eu gostaria de buscar então essa análise crítica daquilo que vocês encontraram sobre, né, a parábola milenar dos cegos e o elefante. Então diz o seguinte essa parábola: 6 sábios lá na Índia foram ver o elefante, embora fossem todos cegos. O primeiro se aproximou do elefante, tocou seu lado amplo e robusto e começou a gritar: "Meu Deus, o elefante parece uma parede." O segundo, tocando a presa, gritou: "Ó, o que temos aqui tão liso e pontudo? Para mim, o elefante parece uma lança." O terceiro se aproximou do animal, pegou a tromba e falou com firmeza: "Vejo que o elefante parece uma serpente." O quarto alcançou um joelho: "É claro que o elefante parece uma árvore." O quinto, que por acaso tocou a orelha, disse: "Mesmo o mais cego pode dizer que esta criatura parece um leque." O sexto
procurando às cegas, assim que pegou o que por acaso lhe caiu nas mãos, o rabo, afirmou categoricamente: é óbvio que o elefante parece uma corda. Assim, esses 6 sábios lá na Índia discutiram bem alto e por um bom tempo, cada um em sua própria verdade, bastante firme e forte, muito embora cada um estivesse em parte certo e todos estivessem enganados. Então, eu gostaria que vocês agora pensassem o que quer dizer essa parábola com base naquilo que nós acabamos de abordar sobre pensamento crítico, reflexivo. E gostaria que vocês respondessem lá no Google Forms, né? O que você achou? Né? Qual é a experiência? Né? Qual é a lição que essa parábola traz para você? E aí, no período da tarde, nós vamos discutir sobre essas questões. Tá certo? Vamos lá. Vamos então falar um pouquinho agora sobre posicionamentos pedagógicos. Esses posicionamentos pedagógicos, eles norteiam basicamente as nossas práticas em sala de aula, ou a forma com que nós metodologicamente vamos abordar aí, né, os nossos alunos, vamos trabalhar aí efetivamente a metodologia em sala de aula, né? Então, posicionamento pedagógico, no percurso histórico da educação surgem várias abordagens de ensino, né? E elas foram se estabelecendo com a finalidade de pensar o processo de aprendizagem, né? Então, essa relação dual entre ensino e aprendizagem, a relação professor-aluno, a escola, a metodologia e a avaliação em si. Então, quando nós pensamos em posicionamentos pedagógicos, eles vão nortear basicamente as nossas práticas, tanto nesse processo de ensino-aprendizagem, na relação com o aluno, com a escola e também com as formas de mediar o conhecimento e também com as formas avaliativas. Nós temos uma das abordagens chamada de abordagem tradicional. A abordagem tradicional está restrita a um processo de transmissão de informações em sala de aula. Aquele modelo mais antigo de sala de aula em que o professor era o detentor de todo o conhecimento e que o objetivo final daquela aula eram as avaliações, uma nota final, né? E ainda hoje nós conseguimos identificar em alguns modelos de ensino, principalmente aqueles mais focados no resultado final, né, do processo de ensino-aprendizagem, como uma abordagem tradicional. Ela defende um ambiente físico mais engessado, um pouco mais rígido, né, para que o aluno não se distraia. Considera também que o ato de aprender é uma cerimônia e é necessário que o professor se mantenha numa relação um pouco mais distante daquele aluno, né? Então, quando nós pensamos nessa abordagem tradicional, é uma sala de aula um pouco mais engessada entre as questões metodológicas, entre o saber, aquilo que precisa ser aprendido, e entre também a relação professor-aluno. Não há espaço ali para diálogo, não há espaço ali para tirar a atenção que não das questões que devem ser aprendidas. Então, essa é a abordagem tradicional. Nós temos uma abordagem mais comportamentalista, né? Os comportamentalistas consideram a experiência ou a experimentação como a base do conhecimento, né? Então, ao pensar, né, na abordagem comportamentalista, nós consideramos que as experiências, levar o aluno para a prática, fazer com que o aluno experimente, é a base para a construção do conhecimento. Tem uma origem empirista, uma origem empírica, que não tem comprovações científicas, né? Ou seja, o conhecimento ele não vai partir nesse momento somente de comprovações científicas, né? Então, conhecimentos empíricos também são considerados nessa abordagem. Ou seja, a consideração de que o conhecimento é resultado direto das experiências. Então, não preciso cientificamente comprovar para que eu aprenda, mas as minhas experiências também ensinam. Então, essa é a abordagem comportamentalista. A abordagem humanista. O professor em si não transmite conteúdo, ele dá assistência, sendo um facilitador da aprendizagem, né? Sendo um mediador dessa aprendizagem. O conteúdo advém das próprias experiências dos alunos.
A atividade é considerada um processo natural que se realiza através da interação com o meio, né? Então, ou seja, essa atividade é um processo natural em que o aluno desenvolve, né, durante a sua relação, durante a sua interação com o contexto em que ele está inserido. O professor não ensina, apenas cria condições para que os alunos aprendam. Então, nesse contexto, o professor ele não ensina, ele é aquele cara que vai mediar, oferecer condições através das didáticas para que o aluno ele possa aprender. Uma abordagem cognitivista, né? Estuda cientificamente a aprendizagem como sendo mais que um produto do ambiente, das pessoas ou fatores que são externos ao aluno. Então ele considera, por exemplo, as emoções, né, como parte desse processo de aprendizagem. Então eu preciso ter emoção para que a aprendizagem possa acontecer. Então, quando eu falo nesse desenvolvimento cognitivo, na abordagem cognitivista, eu penso que eu devo oferecer estímulos para que eu tenha respostas cognitivas em relação aos estímulos oferecidos. A abordagem sociocultural, né, a educação assume um caráter mais amplo, não restrita apenas à escola, né, e nem a um processo formal apenas. Ou seja, a abordagem sociocultural defende que não há somente educação nos processos formais de ensino. A escola deve ser, né, um local onde seja possível o crescimento mútuo do professor e dos alunos, né? E há um processo de conscientização em relação a isso, né? Estamos aqui para aprender juntos, estamos aqui para vivenciar situações novas. Então há sempre o papel do professor e o papel do aluno nessa construção. Para que seja compreendida, é necessário que se entenda como o poder se constitui na sociedade e a serviço de quem está atuando, né? Então, essa abordagem sociocultural considera, portanto, essa ideia de relações sociais, né, trazidas aí por alguns autores, por exemplo, Paulo Freire como o opressor e o oprimido, né? Então, ou seja, nós vivenciamos um ambiente de aprendizagem em que a escola em si já é basicamente um ambiente de opressão, em que eu tenha sempre um estado regulador que faz com que a minha aprendizagem seja direcionada para servir a essa sociedade capitalista e regulada pelo Estado. Então, logo, eu sou um oprimido e a sociedade, enfim, as empresas, né, o capitalismo, ele acaba sendo aquele grande opressor, né? Então, ele compreende que esse ambiente, né, ele é um ambiente em que precisa ser discutido a sociedade, né, e as relações de poder, como é que existem, como é que persistem as relações de poder dentro da sociedade, qual é a influência que essa relação de poder tem também dentro da sala de aula, dentro da escola e no percurso formativo como um todo. E aqui nós chegamos num ponto da aula em que vamos abordar o planejamento de aula, né? Então, pensando o que nós vimos até agora, né? Desde lá do começo, de que o professor ele é esse artefato mediador. O professor ele precisa considerar as experiências dos alunos, né? De que o professor ele utiliza-se de técnicas da neurociência para poder, através de estímulos, alcançar a formação desse aluno, alcançar, né, o desenvolvimento cognitivo desse aluno. E esse professor é aquele que oferece o ambiente, dá estímulos adequados para que o aluno possa se desenvolver. Então, considerando todo esse percurso que nós chegamos aqui, através aí dos posicionamentos pedagógicos que nós acabamos de ver, nós vamos começar a pensar a aula, né? Como é que eu posso fazer esse planejamento de aula, né? Como é que o planejamento acontece? Então imagine que você vá trabalhar numa instituição de ensino superior e nessa instituição você precisa fazer uma aula teste, por exemplo. Como é que você se apresenta para essa aula teste? Como é que você começa a compreender a burocracia que existe no contexto da universidade,
né, em relação às ementas, os projetos pedagógicos de curso, né, os diários de classe, como é que funciona toda essa burocracia? Tudo isso está dentro do planejamento de aula e nós vamos entender agora, né? Então, eu vou começar a falar do planejamento de aula. Como é que eu posso planejar uma aula? Eu posso planejar uma aula considerando alguns pontos importantes que serão abordados em relação àquela disciplina, em relação àquele tema que eu estou abordando. Então, no plano de aula, eu preciso, além de identificar a instituição, né, quem é que vai mediar essa aula, qual é a disciplina, a carga horária, a data, a turma que eu vou trabalhar, eu preciso sempre colocar o objetivo daquilo que eu vou trabalhar. Qual é o meu objetivo, né, naquela abordagem? Sempre no verbo, né? Então, qual é o objetivo que eu vou utilizar diante daquele tema que eu estou propondo? Qual é o objetivo daquele tema? O que eu procuro alcançar com aquele tema? Quais os conteúdos que serão abordados durante o desenvolvimento dessa aula? Quais estratégias eu vou utilizar para mediar esse conhecimento? Quais estratégias eu vou utilizar para que o meu aluno possa construir a sua aprendizagem? Quais os recursos, quais as ferramentas eu também vou utilizar para que a minha aula possa acontecer? Desde um data show, uma lousa, né, um celular, livros. Quais os recursos? Som, cartolina. Quais são, portanto, esses recursos que eu vou utilizar para a aula acontecer? Então, tudo isso tem que estar descrito num plano de aula. Além disso, qual é o tempo de execução dessa minha aula? Quais são as formas avaliativas que eu vou me utilizar para que eu tenha ali uma condição de mensurar como foi o desempenho dessa sala? Além disso, quais as referências eu vou utilizar para essa aula? Quais as referências bibliográficas? Né? Qual é a referência básica, padrão? Qual é a referência complementar? Né? Quais são as sugestões de leituras que eu vou fazer para os meus alunos? Então, tudo isso eu preciso entender quando eu faço a composição de um plano de aula. Então, quando eu penso em planejar uma aula, eu tenho que planejar, né, de fato ali o meu plano de aula, o que eu vou fazer naquela aula. Além disso, uma das outras burocracias que nós temos, e faz parte isso da metodologia do ensino superior, do planejamento de aula, está com base aí no diário de classe. O que eu abordei, né? O que eu abordei durante aquela aula, o que foi trabalhado durante aquela aula. Então eu preciso, quando construir um diário de classe, considerar sempre, né, a data em que a aula foi executada, quantidade de aulas que foi dadas naquele dia, qual foi o conteúdo ministrado, né, quais as cargas horárias foram cumpridas nesse contexto, e além da assinatura, obviamente, porque é um documento oficial ali do professor, né, registrando basicamente a abordagem que ele fez naquela aula. Para eu poder planejar minha aula, eu tenho que ter conhecimento do projeto pedagógico do curso, o PPC. Por quê? O PPC é o instrumento que vai concentrar a concepção do curso, né? No caso aí o curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais de todas as ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem, né? Então eu preciso conhecer o PPC, né, do curso, eu tenho que conhecer a ementa que eu vou falar daqui a pouquinho, o que essa ementa está trazendo em relação àquela disciplina que eu vou trabalhar, né? Para eu construir o meu plano de aula, para eu ter meu diário impecável, né, construir meu diário, para que eu cumpra com essas demandas aí burocráticas, eu preciso conhecer a instituição que eu trabalho, né? E a instituição que eu trabalho vai ser apresentada, portanto, a partir desse projeto pedagógico de curso. Ele deve contemplar diversos elementos: o objetivo do curso, as peculiaridades daquela matriz curricular, qual a operacionalização, ou seja, como é que aquele curso acontece, qual é a mecânica de desenvolvimento desse curso, qual é a carga horária das atividades didáticas, né? Qual é a carga horária das atividades práticas. Tudo isso tem que estar dosado. A composição das atividades de estágio curricular e também das atividades complementares, as atividades extra-classe. Tudo isso tem que estar descrito no projeto pedagógico de curso.
Seguindo ainda na linha de planejamento, nós temos que compreender a ementa da disciplina que eu vou trabalhar. Então, como é que eu vou planejar a minha aula, né? Considerando a minha ementa, né? É um documento descritivo que resume o conteúdo conceitual e procedimental de uma disciplina. Os tópicos essenciais da disciplina são apresentados sob a forma de frases nominais, né? Sem verbos, né? Diferentemente lá dos objetivos, né? Não é necessário que os tópicos sejam elencados em itens, né? Um embaixo do outro, a redação é contínua. Então, quando eu penso na ementa da disciplina, é isso que eu preciso considerar, né? Eu preciso considerar tudo aquilo que vai ser abordado, toda a descrição daquela disciplina que eu vou desenvolver com a minha turma. Então, para eu construir lá, né, o meu planejamento de aula, eu tenho que conhecer primeiro a instituição, né, depois o curso que eu trabalho. Além do curso, eu preciso conhecer a minha disciplina, quem é que me dá condições, portanto, de planejar minha aula, né, o PPC e a ementa do curso. Tudo isso me dá condições de seguir as minhas disciplinas, de fazer a minha abordagem, né, da forma que está estabelecido lá em cima no meu plano de aula. Um ponto importante dessa abordagem, principalmente quando você está em sala de aula, é esse diagnóstico de aula, o diagnóstico de sala de aula. Esse diagnóstico de sala de aula, como parte integrante do seu processo de planejamento de aula, vai considerar alguns pontos importantes, como, por exemplo, a faixa etária dos alunos que você está abordando, quais são os hábitos de estudos que aqueles alunos eles têm, né, para cursarem, principalmente um curso superior, qual é o hábito de estudo que ele tem? Né? Será que é um aluno que tem condições, tempo, dedicação para poder se empenhar naquela disciplina que eu estou trabalhando? Né? É um aluno que trabalha o dia todo, chega super cansado na sala de aula? Qual será ali a evolução desse aluno no percurso do semestre? Além disso, né, considerando esse perfil de aluno, será que é um aluno que vai conseguir desempenhar atividades extra-classe? É um aluno que vai conseguir fazer trabalhos em casa para trazer, né, ou pelo menos com frequência? Então, eu preciso entender qual é o hábito de estudo desse aluno, qual é o conhecimento prévio sobre esse tema. Eu preciso fazer durante o diagnóstico, eu preciso entender o que esse aluno sabe sobre aquilo que eu estou abordando, né? E quais são as motivações que esse aluno tem para estudar aquele conteúdo, tá certo? Então, nós precisamos considerar basicamente todos esses tópicos aí para entender esse diagnóstico de sala de aula. Então, lembrando que eu estou pensando em planejamento de aula. Quando eu vou planejar minha aula, eu tenho que ter em mente o PPC, a ementa do curso, eu preciso conhecer a minha instituição, conhecer o meu curso, as peculiaridades da minha disciplina e eu preciso conhecer também a minha sala. Né? Qual é o público que eu vou trabalhar? Qual é o público aí que eu vou abordar? Então, para isso, né, eu preciso ter essa análise toda para constituir meu planejamento de aula. Quais os recursos eu posso me utilizar para a mediação de uma aula, por exemplo? Que tipo de aula eu vou fazer? Que tipo de aula eu vou mediar? É uma aula expositiva dialogada, em que eu faço a exposição de um conteúdo e permito a participação, né, dos alunos durante a minha exposição? É uma aula expositiva apenas, como uma palestra? É um estudo de casos? Né? São estudos dirigidos, brainstorm, né? Tempestades de ideias, em que eu promovo ali um momento em que todo mundo tem que produzir o máximo possível de ideias e dessas ideias nós começamos a selecionar aquelas mais resolutivas e para aquele contexto mais importantes. São seminários que eu estou propondo para a sala com a participação e a intervenção do professor, e é uma coisa que eu sempre digo, um seminário perdido, um seminário jogado, não é um bom caminho de aprendizagem. Só dar um tema para que o aluno pesquise e apresente para mim, sem que haja as minhas interferências em relação àquele assunto, né? Então ele não fica tão produtivo assim. Posso propor seminários? Posso propor seminários, mas tem que ter a participação do professor. O professor precisa sempre complementar aquelas ideias que os alunos trazem. Né? Eu posso utilizar técnicas, por exemplo, um recurso para mediação, como a dramatização, né? Fazer com que haja algumas simulaçõezinhas ali no ambiente de estudo. As oficinas, por exemplo, também, os workshops, todas essas oficinas, principalmente quando eu faço com que os alunos participem da organização da oficina.
atividades em campo, né? Grupos de estudos, tudo isso permite que eu faça a minha mediação do conhecimento, né? com qualidade e de forma que alcance os objetivos daquela disciplina. Eu tenho também o PBL, aprendizagem baseada em problemas, as metodologias ativas de ensino, aquelas em que o aluno participa do processo de construção do conhecimento. Então, tudo isso nós precisamos começar a compreender que são vários os recursos utilizados pelos professores para fazer uma boa mediação, para expor o aluno a condições em que ele consiga construir o seu conhecimento. Então, quando nós pensamos em recursos para mediação, nós pensamos em utilizar a melhor ferramenta para que o aluno consiga construir a sua aprendizagem, portanto, a partir então desses estímulos oferecidos. Algumas ferramentas que nós utilizamos, que já são bem conhecidas, né, para metodologia de ensino, que é o Datashow, o GIS, a Lousa, né, tablet, celular, smartphone, qualquer celular hoje você consegue utilizar, qualquer formatação, qualquer, né, tecnologia você consegue utilizar, o próprio computador. Eu poderia fazer cartazes, eu poderia trabalhar aí com várias outras ferramentas para mediar o meu conhecimento. Eu sempre falo o seguinte, que Datashow é muito importante, o computador é muito importante, mas ter uma experiência com o GIS e Lousa também, ou com a caneta e Lousa é tão importante quanto, porque às vezes essas ferramentas podem falhar, né? O Datashow pode falhar, o computador pode falhar, e o que cabe ao professor é aquele conhecimento que ele tem, ele pode trabalhar, ele pode mediar o seu conhecimento através de várias outras formas que não somente preso ao Datashow. Alguns equívocos que são considerados equívocos didáticos, né? Então, eu sempre digo aí como dica para o pessoal que está fazendo aula de metodologia que não elaborar um plano de ensino é um equívoco didático, né? O professor ele precisa sempre ter um plano de ensino, é um plano de ação que ele tem, o que ele vai desenvolver, o que ele vai fazer. O professor ele não pode atuar, e a gente percebe isso em algumas vezes, né? O professor ele acaba improvisando, ele atua com improvisação. Isso não pode acontecer. Todo o percurso que o professor vai fazer em sala de aula tem que estar bem elaborado, tem que estar bem planejado, né? Não possuir critérios para avaliação. O professor precisa ter critérios para avaliação. Ele não pode avaliar o aluno porque o aluno é legal. Ele não pode avaliar o aluno porque o aluno é amigo. Ele tem que ter critérios e critérios explícitos ali de como vai acontecer o processo avaliativo, tá certo? Só dessa forma, portanto, o professor consegue ter uma isenção no processo avaliativo, né? Quando ele tem estabelecido critérios. Acreditar ser o centro das atenções. Então, o professor comete um equívoco didático, aquele professor estrela que entra em sala de aula, né? Ele quer falar da vida a todo momento, das viagens que fez, dos carros que comprou, né? Ele quer falar somente dele, ele está centrado em contar a vida dele, não centrado em mediar o conhecimento, em fazer com que os alunos participem do processo de aprendizagem. Focar suas energias no ensino, desprezando a aprendizagem também. É um equívoco. O professor sempre precisa pensar quem é o aluno, como o aluno está aprendendo, será que ele está aprendendo? Né? E se colocar no lugar do outro mesmo. Né? Então, focar um pouquinho menos de energia no ensino e começar a pensar a aprendizagem. Como é que se aprende? Né? E aí eu posso casar o ensino e a aprendizagem, a minha mediação didática com a aprendizagem daquele aluno. Não ser inovador. O professor está dando uma aula há 20 anos o mesmo conteúdo, né? A não ser que seja assim a única informação que tenha sobre aquilo, mas não é possível, principalmente nos dias de hoje, que não haja conteúdos aí com atualizações. Então, o professor dá aula 20 anos a mesma aula, faz com que a aula fique desinteressante. Então, o professor ele tem que ser inovador, o professor ele precisa sempre atualizar, precisa sempre trazer conteúdo novo. É isso que o aluno busca. Já falei lá atrás que o professor não é o detentor de todo conhecimento. Nós brigamos hoje com, né, várias fontes de conhecimento. Uma das fontes todo mundo tem na palma da mão, que é o Google, né? Então todo mundo consegue consultar o Dr. Google e a partir daí ele já tem a informação em primeira mão, né? Que não é mais aquela informação que o professor oferece. Então o professor precisa ser inovador, trazer coisas interessantes para que esses alunos eles possam
ver interesse naquilo que ele quer aprender, né? Mediar aulas monótonas, então fazer aquela aula cansativa, sem interação com a turma, só eu falo, você só ouve, né? Tirando uma condição dessa em que nós nos encontramos, em que eu tenho a necessidade de fazer uma gravação e você acompanhar essa gravação, mas a interação na sala de aula é muito importante, ou mesmo que seja remotamente, aquela interação, né, ela faz parte do processo de aprendizagem, faz com que o aluno ele, né, saia daquele ambiente, né, em que ele só tenha que ouvir e fique num ambiente cansativo. Isso vai inibir, não vai ser estímulo suficiente para que, né, o seu conhecimento seja desenvolvido, a sua aprendizagem seja desenvolvida. Professor que quer replicar leituras, né? Então ele vem só falar de leituras e fica lendo e a todo momento falando somente de leituras, de textos. Nada contra a leitura de um texto, nada contra, né, sugerir a leitura de um texto, mas existem professores que entram em sala de aula para replicar leituras e ainda pedem que os alunos anotem, pedem que os alunos, né, através do ditado, coloquem no caderno aquilo que ele está lendo. Isso já não existe, não é para existir mais, na verdade, né? Não atualizar-se, é importante o professor estar sempre atualizado, né? A atualização, para quem está na área acadêmica, é aí o platô da área profissional, né? É aquele pico, né? Você precisa estar lá em cima, sempre no ápice da atualização, né? Porque senão fica já um conhecimento defasado, obsoleto, e o aluno ele precisa de conhecimentos novos, de coisas atuais. Então esses são alguns equívocos que nós consideramos como equívocos didáticos. E caminhando aí, né, para a finalização desse conceito sobre o planejamento de aula, nós temos a ideia de avaliação. Né? O que é avaliação? Como avaliar o nosso aluno? Então, eu tenho que pensar em como fazer a minha aula, em como planejar a minha aula, mas eu também tenho que pensar em como avaliar esse aluno. Né? A avaliação ela é um ponto delicado da abordagem do professor. Por que é um ponto delicado? Porque há aqueles que defendem que deve ser avaliado, aqueles que defendem que não deve ser avaliado, mas a avaliação está posta, nós temos que fazer a avaliação. E se temos que fazer a avaliação, que ela seja muito bem pensada, que ela seja muito bem feita, essa é a proposta que eu trago para vocês. Né? A avaliação ela deve ser parte integrante do ensino e da aprendizagem. Então, ela deve ser parte, uma parte natural desse processo de ensino-aprendizagem. Ela tem que ser contínua. Né? A avaliação ela tem que acontecer a todo momento. Então, eu não posso querer avaliar o aluno apenas em um dado momento ali desse processo e apenas de uma forma. Né? Isso faz com que eu corra o risco de errar na minha avaliação. Então, a avaliação ela tem que ser parte integrante desse processo. Ela tem que ser algo natural, algo que vai acontecendo no decorrer da disciplina. Não deve se constituir como um processo toma lá da cá, né? Como a gente sempre fala em educação bancária, tudo aquilo que eu deposito, em algum momento eu vou sacar. Então não pode ser aquela educação somente depositada, esperando que aquele depósito corra juros, né? E tenha acréscimos. Então eu preciso sempre pensar que eu não posso fazer esse processo toma lá da cá. A educação ela tem que ser um processo, como eu disse, natural. Ela tem que envolver aí ambiente, situação, relações que promovam o crescimento, né? O desenvolvimento. Não que seja algo que eu ofereço e quero de volta. Precisa ser contínuo, como eu havia dito. Não pode ser uma forma de punição. O que nós observamos muitas vezes é que há na avaliação um contexto punitivo por parte dos professores. Hoje aqueles alunos me pagam, hoje a avaliação vai acabar com eles, hoje eu vou quebrar as pernas desse aluno, né, através da avaliação. Ela não pode ser, né, uma forma de punição. E por que não pode ser uma forma de punição? Porque o mundo já está aí punindo a todos nós, punindo os nossos alunos. O professor tem que ser aquele que vai acrescentar a formação do aluno, aquele que vai ajudar a construir a formação daquele aluno. O professor não pode ser aquele que vai acabar prejudicando esse processo formativo, em alguns casos, traumatizando esse aluno, né, diante de uma avaliação. Então eu preciso sempre pensar a avaliação que ela possa construir também no processo formativo do aluno.
Não se trata de abandonarmos essas provas, essas avaliações. Se temos que elaborar essas provas, que elas sejam bem feitas, atingindo o real objetivo, que deve ser o de verificar se houve aprendizagem significativa, né, daqueles conteúdos, principalmente, que são os conteúdos relevantes, né? Então não é abandonar. Se tem que fazer, tem que ser bem feito. E é isso que nós precisamos pensar. Então, alguns cuidados são necessários, né? Elaborar perguntas claras e precisas é importante, o que não implica em perguntas curtas, descontextualizadas, né? Então, ou seja, aquela questão ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser precisa. O aluno ele tem que entender o comando da questão. Muitas vezes o que nós observamos é que o erro da questão, o erro da resposta, basicamente é o erro da pergunta, né? Então, perguntas, questões erradas, elas acabam induzindo o aluno também ao erro, né? Perguntas descontextualizadas, elas fazem com que o aluno possa colocar ali uma resposta muito mais ampla. Eu preciso contextualizar, né? Com base em quê? Né? Com base na aula sobre X, né? Disserte sobre, então eu preciso dar ali condições do aluno ele conseguir produzir ali a sua resposta com base naquilo que ele viu, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom daqui a pouco e ela vai abordar também esses pontos fundamentais aí dessa abordagem de como avaliar o nosso aluno, né? Estar atento ao objetivo da avaliação e ao processo para alcançá-lo, isso também é muito importante, né? Então, qual é o objetivo da minha avaliação? Qual é o processo que eu preciso percorrer para alcançar esses objetivos? Isso é muito importante. O texto da questão deve servir de contexto para a resposta. Então, eu preciso, como eu disse lá atrás, contextualizar. Eu preciso mostrar para o aluno onde é que ele viu aquilo. Eu preciso dar sinais para esse aluno de onde é que ele viu aquela temática que eu estou querendo questionar, né? Então, eu preciso sempre contextualizar, né? Então, tem que ser um contexto para a resposta. Propor questões operatórias e não transcritórias. O que são questões operatórias? Aquelas que o aluno precisa pensar, ele precisa criar. Então, aquela questão operatória, eu levo o aluno a um ambiente de reflexão, eu coloco o aluno numa condição em que ele precisa elaborar, criar a sua resposta e não apenas transcrever aquilo de um texto, de uma parte do estudo que ele fez. Então, nós precisamos sempre pensar nisso, né? Propor questões operatórias. Nós não devemos explorar exageradamente a memória do nosso aluno, o que leva ao acúmulo de informações sem muito significado, né? Ou seja, nós precisamos fazer com que o nosso aluno tenha condições, né, de forma sintética, né, de forma sintetizada, ele consiga fazer com que haja, né, uma construção dessa resposta, sem que ele tenha que exageradamente voltar e tentar buscar na memória pontos que ficaram perdidos em relação àquilo que o professor já trabalhou, né? Ter clareza dos parâmetros para correção, né, o que depende da adequada elaboração da questão. Ou seja, o aluno ele precisa também ter ciência do como é que ele está sendo avaliado, né, de qual é a importância daquela questão e ele precisa ter ciência de que a importância da resposta dele para o processo formativo também é algo a ser levado em conta. Então, o aluno ele precisa considerar nas suas respostas, né, ele precisa considerar aquela clareza que foi a questão, ele precisa considerar na sua resposta o objetivo em oferecer aquela resposta, né? E com isso, portanto, a minha questão tem que ser direcionadora, tem que ser muito mais assertiva. Como cuidado também utilizar palavras de comando com precisão de sentido e de contexto. Então isso é importante quando eu penso numa avaliação, né? As palavras que eu utilizo, ela tem que ter comando, ela tem que ter contexto, tem que ter sentido. Então,
Era isso aqui, eu acho que está repetindo na página. Vamos lá. E aí nós vamos pensar, então, na taxonomia de Bloom. Quando nós pensamos no processo avaliativo, nós pensamos que nós temos ferramentas para avaliar o aluno e essas ferramentas elas têm que ser o máximo possível assertivas e dar condição, como eu disse, do aluno entender o porquê ele está sendo avaliado, entender o contexto daquela questão para ele poder colocar a resposta com base na experiência que ele teve, com base na construção de fato que ele fez sobre aquilo que ele aprendeu, né? A taxonomia de Bloom, conhecida também como taxonomia dos objetivos educacionais, consiste em uma estrutura de organização hierárquica dos objetivos educacionais, né? Que segue uma classificação que dividiu as oportunidades de aprendizagem em 3 domínios. Quais são? O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O cognitivo trata-se da aprendizagem intelectual, o afetivo trata-se dos aspectos de sensibilização, né, e gradação de valores, e o psicomotor das habilidades de execução de tarefas que dependem do aparelho motor. Então, quando nós pensamos ali, né, na abordagem em sala de aula, abordagem do professor, nós temos que pensar nesses aspectos cognitivos, afetivos e psicomotor. Essa teoria baseia-se no fato de que o indivíduo somente pode compreender e aplicar um determinado conceito depois de conhecê-lo, ou seja, você só pode fazer a aplicação de um conceito depois que você conhece esse conceito, né? Antes de conhecer não tem sentido, não há como, né? Então a taxonomia não é simplesmente um modelo de classificação, mas uma possibilidade de organizar hierarquicamente os processos cognitivos, seguindo níveis de complexidade, né? E os objetivos planejados e desejados para com o seu aluno, principalmente considerando aquela disciplina que você tem que alcançar com ele, tem que construir. Então essa taxonomia ela permite também identificar qual o verbo mais indicado a se utilizar quando eu penso na elaboração de um objetivo de aprendizagem, tendo em vista o comportamento que se espera observar no indivíduo. Então, quando eu volto para essa questão de planejamento de aula, quando eu penso no que eu estou planejando para o meu aluno, eu tenho que pensar no verbo, no comando, como é que eu vou colocar esses objetivos para ele, né? Quando eu penso na avaliação, da mesma forma. Então, eu trago aqui, né, uma tabelinha que fala um pouquinho sobre essa taxonomia, sobre o domínio cognitivo, e ele vai trazer aqui alguns aspectos como o conhecimento, a compreensão, a aplicação, análise, síntese e avaliação. Como é que deve acontecer, né? E ele traz uma sugestão, por exemplo, ele vai listar alguns verbos recomendados, alguns verbos que serão utilizados como comando, né? Tanto para o planejamento de uma atividade, para que esse aluno possa executar através dos comandos adequados, e nós vamos também transpor isso para a questão da avaliação. Como é que eu consigo utilizar verbos de comando ali adequados para que o meu aluno consiga compreender, né? Então, em conhecimento, refere-se à habilidade de recordar, definir, reconhecer ou identificar uma informação específica a partir de situações de aprendizagens anteriores. E aí eu consigo utilizar, por exemplo, alguns verbos como apontar, definir, enunciar, inscrever, marcar, recordar, relatar, repetir, nomear, sublinhar, né? Então são os verbos que eu consigo utilizar para essa aquisição do conhecimento. Quando eu penso na compreensão por parte do meu aluno, que é a habilidade de demonstrar compreensão, né, pela informação, sendo capaz de reproduzir a mesma, né, por ideias e palavras próprias, ou seja, como é que eu vou estimular que o meu aluno possa compreender aquilo que eu estou desenvolvendo. Então eu utilizo verbos como descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, traduzir, transcrever. Quando eu penso em aplicação, que é aquela habilidade, né, de recolher e aplicar aquela informação ou a situação problema ali que foi proposto, eu coloco esses verbos: aplicar, demonstrar, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, praticar, traçar, usar. Então repara o seguinte, que a taxonomia ela vai trazer algumas bases para a gente poder entender os comandos a serem oferecidos no contexto da sala de aula,
para que o aluno possa responder de forma com que ele possa equiparar aí as ideias que nós estamos abordando sobre conhecimento, compreensão, aplicação. Análise também refere a essa habilidade de estruturar uma informação, separando as partes das matérias de aprendizagem, por exemplo, e estabelecer relações, explicando quais as partes constituem, portanto, essas abordagens que nós estamos fazendo. Então, análise constitui-se aí no fato de fazer essas correlações entre aquilo que está sendo colocado. E tem vários outros verbos aí, como vocês podem ver, com a finalidade de abarcar essa ideia de análise, Então, analisar, calcular, classificar, comparar, contrastar e daí por diante. A síntese, que refere essa habilidade de recolher e também de relacionar informações de fontes variadas, formando um produto novo. Então, a capacidade de sintetizar as informações para poder fazer a construção ali de um conhecimento. E tenho também verbos que propõem articular, compor, construir, coordenar, criar, dirigir, vários verbos aí que nós podemos utilizar quando a ideia é sintetizar um conhecimento, um contexto. E avaliação refere-se à habilidade de realizar julgamentos sobre o valor de algo, produtos, ideias, tendo em consideração critérios conhecidos, apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, ordenar. Então, todas essas ideias, utilizando esses verbos, constitui a ideia de avaliar uma situação, de avaliar um contexto, de avaliar a aplicação de uma ideia. Então, quando eu penso na taxonomia de Bloom, eu tenho vários pontos que eu posso utilizar, ou várias formas que eu posso utilizar para poder fazer essa abordagem mais assertiva em relação ao meu aluno. Tanto no contexto do planejamento da aula, do desenvolvimento daquela disciplina, como também naquele contexto de avaliação, do como avaliar o meu aluno. E eu trago aqui alguns pontos importantes para aquele profissional que quer seguir a carreira acadêmica, E eu trago algumas ideias aqui que eu denominei o docente assertivo, Ou seja, qual é o comportamento esperado de um professor, de um professor que tem pautado ali a assertividade das suas ações. Então, o docente assertivo, ele domina os conteúdos curriculares da disciplina, ele tem consciência das características de desenvolvimento daqueles alunos, ele conhece as didáticas daquelas disciplinas, domina as diretrizes curriculares da disciplina que ele vai trabalhar. Então, o professor, o docente assertivo, ele organiza os objetivos e os conteúdos de maneira coerente com o currículo, O desenvolvimento dos estudantes e seu nível de aprendizagem ele é considerado também. Então, o professor assertivo, o docente assertivo, ele tem essas características. Ele seleciona recursos de aprendizagem de acordo com os objetivos de aprendizagem e as características de seus alunos. Escolhe estratégias de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem. Ele estabelece um clima favorável para a aprendizagem acontecer. Manifesta altas expectativas em relação às possibilidades de aprendizagem de todos. Institui e mantém normas de convivência em sala de aula. Então, o professor ele é o grande regulador ali, do comportamento também em sala de aula. Ele precisa ser esse interlocutor, ele precisa ser esse mediador das relações. Então, ele tem que manter ali normas de convivência em sala de aula, de respeito mútuo, de respeito às opiniões. Então, o professor, o docente assertivo, ele tem essa característica, de manter um ambiente sempre crítico e, acima de tudo, respeitoso, sobre as ideias alheias. Ele demonstra e promove atitudes e comportamentos positivos, comunica-se efetivamente com os alunos, aplica estratégias de ensino desafiantes. Ele promove ambientes ali que favoreçam com que os alunos se sintam motivados e, acima de tudo, que esses alunos eles se sintam desafiados para aquela aprendizagem.
utiliza métodos e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento autônomo, a autonomia que nós falávamos lá no começo. Otimiza o tempo disponível para o ensino, né? O professor se dedica, o docente assertivo, ele se dedica para que o ensino possa acontecer. Ele avalia e monitora a compreensão dos conteúdos. Ele busca aprimorar seu trabalho constantemente, com base nas reflexões sistemáticas, na autoavaliação e no estudo. Trabalha em equipe, possui informação atualizada sobre as responsabilidades de sua profissão, conhece o sistema educacional e as políticas vigentes. Essa é a característica do docente assertivo, né? Então, quando você pensar em seguir a carreira acadêmica, esses pontos são fundamentalmente importantes serem considerados para uma boa prática acadêmica, né? E para a gente caminhar para o final dessa abordagem, eu trago aqui algumas dicas para os futuros professores, né? Essas dicas são dicas importantes a serem consideradas. Então, a primeira dica é não tente mediar assuntos desconhecidos, né? Então, quando o professor ele é convidado para uma aula, ele tem que ter um mínimo de experiência para ele poder passar para os seus alunos. Ele não pode falar somente de coisas que ele leu. Então, ele precisa ter experiência para contar. Então, ele precisa ter ali, né, domínio sobre aquele assunto. Então, não tente mediar assuntos desconhecidos. Prometeu, cumpra. Combinou, cumpra. Seja organizado, isso é importante, né? A organização, o professor precisa estar organizado. Datas e horários devem ser cumpridos. Cuidado com as brincadeiras, né? As brincadeiras, principalmente em sala de aula, brincadeiras de mão, eu vou falar daqui a pouquinho isso, elas não são bem-vindas. O professor tem que ser uma figura respeitosa em sala de aula e fora da sala de aula. O professor ele ainda é referência para a sociedade, né? O professor ele é ainda tido pela sociedade como um profissional de referência. Então nós precisamos sempre zelar, portanto, né, por essa figura. Não utilize palavras ou frases de duplo sentido. Esse tipo de brincadeira não pode estar aí, né, nos diálogos em sala de aula. O professor tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala. Não assuma responsabilidades que não são suas, né? O professor precisa entender que ele tem a sua responsabilidade em sala de aula. Ele saiu da instituição, né? Ele quer fazer festinha na casa de aluno, ele quer levar aluno para o bar. Não é sua responsabilidade. Qualquer problema que acontecer, o professor será ali responsabilizado, né? Porque o professor, independentemente do local em que ele esteja, ele é sempre o professor. Da mesma forma o policial 24 horas por dia ele é policial, o professor também. Se você estiver lá no bar com o seu aluno passou mal porque bebeu alguma coisa, você é responsabilizado. Então a gente sempre tem que ter, né, esse discernimento de que onde você estiver, você é o professor, né? Sempre carregue isso, essa marca, né, faz parte da carreira. Cuidado com as mãos, como eu havia dito, né? Brincadeiras com as mãos, colocar a mão em alunos, não é uma brincadeira correta, não é um comportamento que se espera de um professor. Então tome cuidado aí com as brincadeiras de mãos. Docência é profissão e não bico, portanto, se você quer seguir a carreira acadêmica, é importante que você tenha consciência de que você tem que se dedicar, você tem que dedicar horas do seu dia, da noite, para poder ter o melhor conteúdo, o melhor material, a melhor didática, oferecer para o seu aluno, né, o melhor trabalho possível. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que a responsabilidade do professor é o aluno, é a aprendizagem do aluno. É isso que cabe a nós. Para finalizar, então, eu quero trazer aqui uma mensagem de Sócrates que diz o seguinte, que todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Então, com essa mensagem eu finalizo essa aula. Eu agradeço a participação de todos. Nós temos aqui um tempo um pouco mais curto, obviamente, né, para trabalhar uma série de conteúdos que são bem extensos. Portanto, fiz aqui uma abordagem de pontos que consideramos importantes para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, pensando principalmente no contexto
do ensino superior, da metodologia de ensino superior. Como eu disse, trouxe aqui, né, alguns pontos que consideramos serem importantes para aquele que queira seguir a carreira, que queira começar a pensar nessa carreira, e nós teremos um outro momento à tarde para poder discutir um pouquinho mais, para poder apresentar alguns pontos e também para poder fazer uma discussão em relação às questões que vocês estarão respondendo a partir de agora pelo Google Forms, tá certo? Agradeço, desejo um ótimo dia de estudo a todos e me coloco aí à disposição de vocês no período da tarde para eventuais dúvidas. Um abraço e até lá.